O futebol encanta multidões, mas você conhece as raízes deste esporte magnético? Sua jornada começa em culturas distantes, com jogos ancestrais ecoando a paixão pelo esporte. E foi na Inglaterra do século XIX que o futebol moderno ganhou vida, moldando o jogo que hoje une o mundo. Durante a Idade Média, diversos jogos que envolviam chutar uma bola foram praticados em várias partes do mundo, incluindo a China, Grécia, Roma e países da América Central. No entanto, foi na Inglaterra que esses jogos começaram a tomar forma e a se desenvolver em algo semelhante ao futebol moderno. O nascimento do futebol organizado é frequentemente associado à criação das primeiras regras formais do jogo. Em 1863, na cidade de Londres, foi fundada a Football Association, Associação de Futebol, que estabeleceu um conjunto de regras padronizadas para o esporte. Essas regras, conhecidas como as leis do jogo, ajudaram a definir as bases do futebol moderno e permitiram o crescimento e a popularização do esporte em todo o mundo. A primeira Copa do Mundo de Futebol foi realizada em 1930 no Uruguai. O torneio foi organizado pela FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, e marcou um momento histórico para o esporte, reunindo seleções de diversos países para competir em uma competição internacional de grande escala. A seleção uruguaia foi a campeã do torneio inaugural, derrotando a Argentina na final e conquistando o título de maneira emocionante em frente à sua torcida. Aqui estão alguns dos momentos mais marcantes e emocionantes da história das Copas do Mundo. Maracanazo 1950. Na final da Copa do Mundo de 1950, realizada no Brasil, a seleção brasileira enfrentou o Uruguai no Maracanã. Com uma vantagem de 1-0 no intervalo, o Brasil parecia prestes a conquistar seu primeiro título mundial, mas o Uruguai virou o jogo e venceu por 2-1, causando um choque e desapontamento em massa para os torcedores brasileiros, em um evento conhecido como Maracanazo. Gol de Pelé, 1958. Na final da Copa do Mundo de 1958, Brasil contra a Suécia, Pelé, com apenas 17 anos de idade, marcou um dos gols mais icônicos da história do futebol, ao driblar o goleiro sueco e finalizar de cabeça. Esse gol ajudou o Brasil a conquistar seu primeiro título mundial. Milagre de Berna, 1954. Na final da Copa do Mundo de 1954, a seleção da Alemanha Ocidental enfrentou a favorita Hungria. Após estar perdendo por 2-0, a Alemanha Ocidental virou o jogo e venceu por 3-2, em uma das maiores viradas da história do futebol. A Mão de Deus 1986. Durante um jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 1986 entre Argentina e Inglaterra, Diego Maradona marcou um gol polêmico ao usar a mão para tocar a bola antes de finalizar para o gol. O gol foi permitido pelo árbitro e ficou conhecido como a Mão de Deus. Maradona marcaria outro gol icônico neste mesmo jogo, driblando meio time adversário antes de finalizar, o que ficou conhecido como o Gol do Século. Final dramática de 1994. A final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália, foi decidida nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar e na prorrogação. O Brasil venceu por 3-2 nos pênaltis, com o goleiro brasileiro Taffarel defendendo um dos pênaltis italianos, garantindo o tetracampeonato mundial para o Brasil. Os países com mais títulos mundiais na história do futebol são: Brasil. A seleção brasileira de futebol é a mais bem-sucedida na história da Copa do Mundo, com um total de 5 títulos conquistados nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Alemanha. A seleção alemã venceu a Copa do Mundo em 4 ocasiões, nos anos de 1954, 1974, 1990 como Alemanha Ocidental e 2014 como Alemanha Unificada. Itália. A seleção italiana conquistou o título mundial
em 4 oportunidades, nos anos de 1934, 1938, 1982 e 2006. Argentina. A seleção argentina venceu a Copa do Mundo em 3 ocasiões, nos anos de 1978, 1986 e 2022. Uruguai. A seleção uruguaia foi campeã mundial em 2 edições, nos anos de 1930 e 1950. Embora a Inglaterra seja frequentemente creditada como o berço do futebol moderno, é importante reconhecer que versões primitivas do jogo foram praticadas em várias culturas e regiões ao longo da história. Obrigado por chegar até aqui. Não deixe de se inscrever e dar um like no vídeo. Deixe suas sugestões e opiniões sobre o futebol nos comentários. Você é muito importante para o crescimento desse canal. Muito obrigado e falou!